Eleito, salvo e seguro é o título da pregação de hoje, com base em João capítulo 6, versículos 37 a 40. Vamos tratar hoje de uma das doutrinas mais importantes das Escrituras. João capítulo 6, versículos 37 a 40. Todo o capítulo 6 de João fala de uma longa discussão do Senhor Jesus Cristo com os judeus. Aliás, não é todo, mas uma boa parte, depois da multiplicação dos pães, a segunda que ele fez, depois ter andado pelo mar. Aí ele fez um discurso que causou uma reação muito forte da parte dos judeus, e iniciou-se uma discussão profunda, dura, difícil, não sempre amigável, em que os judeus, especialmente os líderes, questionavam com dureza o Senhor Jesus Cristo, e ele aproveitava para ensinar verdades que muitas delas não eram nem compreendidas. Vamos tentar então hoje pegando um pequeno trecho deste longo diálogo dele, vamos explorar um aspecto que veremos. Então, João 6, 37 a 40. Eu vou ler do 35 a 40, porque eu vou tocar no 35 e no 36 e logo partir para o 37. Mas então vamos do 35, João 6 e 35 em diante. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que venha a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos dirija ao pregar sobre este pequeno texto da tua palavra, tirada de um grande texto, mas esperamos assim poder concentrar nessas poucas frases de Cristo para explicá-las, uma vez que elas estão bem condensadas de ensinos sólidos e muito importantes para a vida em Cristo, para entender as coisas da salvação, da perdição, as coisas espirituais. Toca nos nossos corações para entendermos essa palavra e aplicar. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Nos versículos 35 e 36, como eu fiz questão de começar com eles, embora não vão ser alvos da nossa exposição, mas eu quero só observar que ele falou aqui de um aspecto da salvação. A necessidade da pessoa ir até ele e crer nele. Vemos então aqui uma atitude por parte da pessoa. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ir até ele, crer nele. Agora ele vai falar de um outro aspecto da salvação, dos versículos 37 até o 40. É a soberania
de Deus. Veremos que entre os homens, Deus resolveu dar alguns a Cristo. E essas duas coisas andam juntas. A responsabilidade do homem em ir a Cristo, crer em Cristo, é responsabilidade de cada ser humano que vem a esta terra. Tanto que ele no versículo 36 reclamou, se queixou, ou poderíamos dizer de outra forma, acusou. O quê? Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Está colocando sobre a plateia, sobre as pessoas, uma responsabilidade. Quem vem a mim não tem fome, e o que crê em mim não tem sede. Mas vocês me veem, estão perto de mim aqui, mas não creem em mim, não vêm saciar a sede espiritual, a fome espiritual em mim. Não vem. Colocando um peso sobre aqueles ouvintes. Então agora no versículo 37, logo após ele ter dito que alguns não iam a ele, e esses não criam nele, agora ele diz que outros sim iriam a ele e creriam nele. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Acabou de falar de um grupo que não ia a ele, não cria nele, e agora está falando de um outro grupo que vem a ele, ou virá a ele. Muito interessante esse contraste. E esses outros que irão a ele são exatamente os que o Pai deu para ele. E aqui temos um conceito curioso. Deus Pai dando pessoas ao Filho. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. A ideia aqui é clara. O Pai tem a propriedade das almas dessas pessoas, ou dessas pessoas por inteiro. Digo alma no sentido de espírito, antes das pessoas nascerem e já as escolheu, já as determinou, e depois vieram ao mundo com espírito, com alma, com corpo. Todo o ser, talvez a palavra ser seja melhor do que apenas a palavra alma. Então, Deus tem a propriedade do ser dessas pessoas e as dá de presente ao Filho, mostrando uma divisão de tarefas, ou de responsabilidades, ou de papéis das pessoas da Trindade dentro do plano de salvação da raça humana, ou entre alguns da raça humana. Não podemos compreender exatamente como isso se passa, exatamente como Deus, que é o Criador de tudo, tem a posse dessas pessoas, nós compreendemos, mas que Ele dá para o Filho essas pessoas, que é Deus também, o Filho, é difícil entendermos, mas é o que a palavra de Deus claramente ensina. O ensino não é claro em si, a essência do que é ensinado não é claro. Quando eu digo não é claro, deixa-me dizer de outra forma, não é compreensível às nossas mentes, não é que não seja claro, a gente não alcança. Agora, o ensino é claro o fato de que Deus Pai deu pessoas ao Filho. Alguma dúvida que está escrito isto? Não. O que se passa nos bastidores celestiais para que isso aconteça, e em que exatamente se constitui isso, aí já realmente escapa ao nosso conhecimento. Mas fique com o que está revelado.
um grande erro de muitos que se afastam da doutrina das Escrituras é que eles vão tentar entender o que está escrito com clareza, mas aquilo que está escrito não é nem muito difícil, está acima da nossa capacidade, mas não se conforma com isso e quer dar um jeito de explicar da maneira como explica que 3 vezes 2 é igual a 6. É facilmente explicável isto. Como é que o motor de um carro funciona é explicável, um mecânico que entende bem explica bem. Então nós estamos acostumados a sermos movidos por entender as coisas, pelo menos até certo ponto. A gente não entende tudo e está longe disso, mas pessoas não se conformam em dizer, eu não entendo isto, mas querem ir atrás e querer explicar. Penso eu que a doutrina conhecida como arminianismo, em que indica que o homem tem condições de resolver se quer ou não ser salvo, e que ele pode perder a salvação, eu entendo que seja um desses desesperos de querer explicar o inexplicável a nível humano. A Bíblia claramente afirma, eu começando a ler o texto, começando a pregação, já mostrei para vocês uma passagem bem pequena em que mostra as duas coisas. Responsabilidade do homem, das pessoas de virem até Cristo a ponto de ele reclamar porque eles não vierem. Eles têm esse peso sobre eles, essa responsabilidade, vão dar conta por terem ido a ele ou não terem, por terem crido nele ou não terem, vão dar conta. Por um lado, Deus vai colocar este peso em cima de cada ser humano. Ao mesmo tempo ele diz que o Pai dá alguns para ele, e esses que o Pai deu para ele, é os que virão para ele, e os que crerão nele, e os que serão salvos. As duas coisas. A responsabilidade do homem de um lado, e a soberania de Deus na salvação das pessoas de outro lado. Então, a doutrina conhecida como calvinismo, na realidade, veio lá do apóstolo Paulo, creio eu, mas como o Calvino ficou muito famoso em defender com brilhantismo, de uma maneira mais explícita, mais focalizada, esta doutrina, então acabou ficando conhecido como calvinismo. O calvinismo diz que, eu acho um pouco constrangedor dizer o calvinismo diz que, mas é porque ficou conhecido assim, mas é a Bíblia, ou entendem aqueles que pensam como Calvino no caso, que Deus é soberano na escolha, soberano total na escolha das pessoas que vão a Cristo. É uma decisão dele. Ao mesmo tempo em que o homem precisa considerar seriamente o seu estado espiritual, precisa refletir na sua existência, precisa conhecer as Escrituras, precisa abrir o seu coração, precisa se arrepender, precisa crer. Ao mesmo tempo, as duas coisas. E eu acho espetacular o fato desse pensamento chamado calvinismo, que eu creio seja bíblico, não tentar explicar como isso acontece, como é que essas duas coisas acontecem. É aí que o pensamento arminiano, eu acho, tropeça, que ele quer explicar e se complica. Mais fácil dizer, mais fácil não, é mais realista dizer que não compreende. Mas nós temos que pregar, que aprender e que aplicar as coisas que a Bíblia diz, claramente diz, embora não possamos compreender completamente. Então, todos os que o Pai deu a Cristo irão a Ele, Cristo, sim, sem exceção. É o que Cristo está dizendo aqui. Então, quando alguém se entrega a Cristo, que é uma expressão que é comum, né? Se entrega a Cristo, mas não há essa expressão nas Escrituras, embora há a expressão
ir a Cristo, como ele diz. Inclusive ele usou aqui, o que vem a mim. Talvez melhor na hora assim, de um apelo, quando nós pregamos a Bíblia para alguém, em vez de dizer se entregue a Cristo, seja vá a Cristo. Essa expressão tem base literal no que ele próprio Cristo falou, na maneira como ele utilizou. Foi: venha a mim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, lá em Mateus 11, 28. Essa expressão ele gostava de usar, mas tudo bem, eu não vejo problema na expressão que nós nos acostumamos a usar, se entregar a Cristo. Não vejo nada antibíblico nisso. Estou apenas lembrando que não é uma expressão que nós tiramos da Bíblia. Mas mesmo assim vamos usá-la sem problema. Quando alguém se entrega a Cristo, é porque Deus já o entregou a Cristo antes. É exatamente o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Quando alguém diz assim: eu me entrego a Cristo, nos bastidores celestiais já aconteceu algo muito mais importante e que determinou essa entrega pessoal daquele cidadão, daquela pessoa a Cristo. O que foi? É que o Pai já entregou, deu de presente a Cristo aquela pessoa, e fez parte do acordo entre pai e filho. Antes do filho vir ao mundo e se encarnar, fez parte do acordo entre pai e filho, que o filho iria sofrer terrivelmente para poder receber aqueles salvos, aqueles eleitos, aqueles que seriam alvos de serem doados para Cristo pelo Pai. O Pai se comprometeu com o Filho de dar a ele todas essas pessoas, esses seres humanos. Mas se Cristo quisesse recebê-los, ele teria que pagar um preço muito alto por eles, porque eles estavam todos condenados. Meu Pai, eu não posso receber esse presente. Não posso, porque a tua justiça designou que estão todos destinados ao inferno, todos os seres humanos depois de Adão, todos, sem exceção. Então eu não posso receber esses presentes. Podes, se tu fores lá na terra, assumires uma natureza humana além da divina que tu já tens, e eu aceito o teu sangue, que vai correr nas tuas veias humanas, não corria antes, porque obviamente era espírito, Deus é espírito, então o Filho no seu estado eterno é espírito, mas quando tu assumires a forma humana, a natureza humana, tu vais ter sangue nas tuas veias, pois aquele sangue derramado, eu vou aceitar como suficiente para apagar os pecados de todos aqueles que eu, o Pai falando, eu te dei, na eternidade passada, que antes de haver mundo, nós fomos escolhidos por Deus para sermos dados a Cristo. Tudo que eu estou dizendo poderia basear em passagens, mas aí a pregação ia ficar muito longa, mas é isso que as Escrituras ensinam claramente. Então a pessoa, voltando, quando se entrega a Cristo, está apenas consumando o que já foi feito antes, certamente sem ela nem saber o que se passou para tudo aquilo acontecer. E a pessoa chegar ao ponto de dizer: eu me entreguei a Cristo. E há um sentido em que de fato a pessoa se entregou a Cristo, não é uma encenação. Vou tocar isso daqui a pouco. Mas ele diz a famosa frase que tornou-se clássica, ou uma das frases clássicas sobre a segurança do crente, que uma vez em Cristo está permanentemente salvo. A frase é: e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É interessante que a expressão lançarei fora é um pouco forte. Mas por que ele disse isto?
podia dizer, eu me recuso a receber, eu não me recusarei a receber, ou coisa assim, mas não lançarei fora. O famoso pastor puritano Matthew Henry, que é o autor, inclusive, de um comentário famosíssimo, já de 300, 400 anos, ele disse algo interessante, que aí eu vi sentido na expressão dura, eu não vou dizer dura, mas um pouco chocante: eu não jogarei fora. Mas, senhor, quem é que está pensando nisso? Talvez ele dissesse: não é eu que estou pensando, vocês é que estão pensando que eu posso jogar vocês fora, porque vocês têm muitos motivos para achar que eu tenho razão para jogar vocês fora. E é isso que ele comenta lá, que eu achei fantástico. Nós somos tão pecadores, tão pequenos, tão falhos, tão miseráveis aos nossos próprios olhos, muitas vezes, em que nós não nos achamos dignos de estar nas mãos de Cristo, dados para Ele de presente. É como se nós pensássemos: ele mais um pecado desse, e dessa vez ele me joga fora, dessa vez ele me descarta. Aliás, é típico nosso, né? A gente não gosta de uma coisa e joga fora. Manino, até amigo, até pessoas que a gente conhece, passou a não gostar mais, não tem muita simpatia, joga fora. Joga fora o que não gosta. Então, nesta base, provavelmente, é a sugestão dele, que eu achei interessante. Cristo já por conta, já disse: nos momentos em que vocês estiverem muito conscientes dos pecados de vocês, que têm, embora perdoados por mim, Cristo falando para os discípulos dele, mas no momentos que vocês sentirem o peso deste pecado, que vocês se sentirem realmente miseráveis aos meus olhos, e acharem que dessa vez eu jogo vocês fora, não tenham este medo, que eu nunca vou jogar vocês fora, bem que poderia ter alguns motivos, mas não vou fazê-lo. Achei interessante a maneira que quis transmitir isso para vocês. Seja como for, a segurança é a garantia que o próprio Jesus dá, de que Ele jamais vai se desfazer, cortar relações de quem vai a Ele. Eu quero ler João 10, 27 e 28, logo à frente, que fala também da garantia da segurança daquele que é salvo, mas por um outro aspecto. João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos para o 29. Aquilo que meu Pai me deu, de novo a ideia do presente que ele recebeu do Pai, as almas dos eleitos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Segurança até dupla, no caso de que ele não vai permitir que ninguém arrebate das mãos dele o que o Pai deu, e da mão do próprio Pai ninguém vai arrebatar. É interessante. Por um lado, ele diz que os que ele recebeu do Pai, ele não abre mão, ele não joga fora, ele não descarta, por iniciativa dele, ele não descarta. Nosso texto. Em João 10, como eu li agora, ele apresenta um outro ângulo desta mesma segurança. Nem que alguém venha querer arrebatar, arrancar na marra das minhas mãos, eu não vou deixar, ninguém tira. Então, se ele quer reter com todo o seu poder e pela sua própria vontade aqueles que o Pai lhe dá, e ninguém consegue tirar dele, a segurança é total. E me lembrei, quando a gente é criança, às vezes acontece, um adolescente, o mais forte está jogando futebol, o mais forte
do grupo ali se zanga e segura a bola e diz, porra, agora não quero fazer do jeito que eu quero, agora não tem mais jogo não. Aí ele segura a bola e ele não entrega aquela bola para ninguém. Bom, já que você não entrega, nós vamos tirar. Venha tirar. Aí não tem quem ouse tirar, porque o homem é grande demais, é o maior, mais fortão. Então ele nem quer entregar a bola e nem permite que alguém tome. Resultado, acabou o jogo. Aí não tem perigo. De todos os lados aquela bola ficou na mão dele. Nem ele dá e nem permite que ninguém tire. Eu quero resumir isto no seu coração com relação à segurança em Cristo. Nem ele joga fora e nem ninguém arranca. Nem ele solta, nem ninguém toma. É esta a garantia que ele dá para aqueles que o Pai dá a eles. Não tem perigo de alguém sair das mãos de Cristo. Nem por iniciativa ou vontade dele, e nem por iniciativa ou vontade de alguém que queira tirar. Claro que por trás deste alguém a imagem, a ideia que se tem, especialmente, é do grande inimigo de Deus, Satanás, com seus demônios poderosos, mas que não conseguem arrancar ninguém das mãos de Cristo. Não conseguem. O motivo, ou um motivo que ele alega aqui que não vai lançar mão, por iniciativa própria, ou ninguém vai conseguir arrancar, é que o próprio Pai deu para ele. É curioso isto. O que o Pai me dá, lá em João 10, é maior do que tudo. Sabe o que isso significa? É importantíssimo para mim. É algo que não pode ter mais valor, uma coisa que o meu Pai me deu. Ah, não. Aí não tem mais possibilidade de eu me livrar de alguém assim. Aliás, quando você ganha algo de presente, pelo menos se você valoriza a pessoa que ele deu, não é nem o tamanho do presente, mas a pessoa que lhe deu, ninguém gosta de jogar fora. É o caso da garota que recebe uma flor linda, cheirosa do namorado. O problema é que 2 dias depois a flor já era, ela já secou, mas ela não se conforma, ela deixa secar e tira uma pétala e guarda dentro de um livrinho, talvez do diário dela. Ela guarda aquela pétala de que um dia foi uma flor cheirosa. Não vale mais nada aquilo em termos práticos, mas vale muito por causa de quem deu. Então, além do próprio amor que Cristo tem às pessoas, como Ele nos amou, jogou o amor dele sobre nós, como eu falei, um dos motivos que Ele explica o amor por nós é o fato de termos sido presentes do Pai. Não sei se você já se imaginou um presente ambulante. Tem pastores que gostam de fazer certas encenações, todo mundo ri e tal, e pode até ter valor. Eu não gosto muito não, mas alguns gostam e fazem, e não estou criticando. Mas bem caberia, não teria coragem nunca disso. Já pensou se eu entrasse aqui hoje empacotado com um laço de fita, como fosse um presente? Teria sido até uma ideia para esses pastores que gostam disso. Todo mundo ia achar esquisitíssimo, mas ia dizer assim: eu estou aqui fantasiado de presente, porque na realidade eu não preciso vestir a fantasia de presente, eu sou um presente. Então por trás teria uma verdade belíssima. Então você de fato é um presente ambulante. Ambulante significa que você anda, está aí vivo. O presente vivo talvez seja melhor. Eu sou o presente vivo, você que é discípulo de Cristo. Não sei se você já tinha pensado muito nisso. Não é uma verdade muito explorada por nós pregadores. É uma coisa que a gente fica sempre, a gente fala quando surge no texto, mas fique com essa imagem gostosíssima de que você é um presente de Cristo, do Pai para Cristo, dado a Cristo pelo próprio Pai. É impensável, portanto, pensar em Jesus Cristo não reter firmemente algo que ele ganhou do próprio Pai. No caso, não uma flor, não um objeto de valor, nem mesmo medalhas ou moedas de ouro, mas almas humanas que ele ganhou. E ele mesmo disse qual é o valor de uma alma humana diante dele, diante de Deus. Vale mais do que o mundo inteiro. Foi a maneira como ele
encontrou para expressar a nós o tamanho incomensurável do valor de alma humana. Versículo 38, voltando então a João 6. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ao longo da discussão com os fariseus, e durante o discurso que ele tinha acabado de dizer que ele era o pão da vida, e aí foi que suscitou uma discussão mesmo ferrenha, falando de Moisés, do maná. Moisés deu para nós o pão do céu, que foi o maná e tal. Ele tinha acabado de dizer que ele era o pão que descera do céu. Não foi Moisés que deu o verdadeiro pão do céu, não. E ele disse, aquele pão quem comeu morreu, o maná, ele sustentava ali como uma comida comum. Mas esse pão quem come não morre eternamente, que era ele próprio. Ele tinha acabado de falar nisso. Agora ele explica que esta vinda dele aqui, como ele disse, eu sou o pão que desceu dos céus. Agora ele usa a expressão desceu do céu, repete a expressão, não falou mais na questão de ser pão, daquela figura, mas porque eu desci do céu. Então ele quer dizer que o fato dele ter vindo do céu para cá não foi resultado de uma vontade pessoal. Ele não veio de uma maneira independente, particular. Ele veio com uma missão do Deus de Moisés, de quem os judeus tanto falavam, que Moisés, o Deus de Moisés. Pois bem, o Deus de Moisés me mandou para cá, e eu vim com uma missão clara de fazer a vontade daquele. Não foi uma coisa independente, foi em perfeita consonância com a vontade de Deus. E mais, a vontade de Deus poderia ter sido simplesmente vá até a terra e passe 30 anos lá, passeie um bocado por lá e volte para o céu, para o meu lado. Podia ser, mas não foi. Podia ser, teoricamente, mas esta vontade incluía uma missão duríssima de ser cumprida e extremamente importante. Então ele diz que veio cumprir a vontade, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então ele precisava se submeter a uma vontade superior à dele próprio. Pai, se possível, passa de mim este cálice, lá no Getsemane, mas não como eu quero, mas como tu queres. Uma vontade acima da dele própria. É importante os judeus entenderem isto, e todos aqueles que passariam a ler o Evangelho a partir do ponto que foi escrito pelo apóstolo João. E ele fala então o seguinte: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Que vontade? Que vontade? Fala para nós desta vontade. O que é que tu veio fazer aqui? Achei muito interessante na oração do pastor Wesley, quando ele pediu a Deus que desse sabedoria aos que estavam aqui, que ainda não tinham entendido o que Cristo veio fazer no mundo. Exatamente o que eu estou colocando aqui. Explicar o que é que ele veio fazer aqui. Como é que alguém pode se relacionar corretamente com um embaixador de um país estrangeiro, se ele não sabe a missão de embaixador, para que serve embaixador, o que é que ele vem fazer, se ele é o rei daquele país, se ele não é, se ele é representante, se ele não é, se ele está de férias naquele país onde ele está atuando, o que é, qual é a missão daquele homem? Não tem a menor ideia. Então você não vai se relacionar com ele corretamente, nunca, não vai entender praticamente nada do que aquele homem faz por aqui. Então é muito importante entender o que é que Jesus Cristo veio fazer aqui. Pois bem, veio fazer a vontade do Pai. Que vontade? Aí diz duas coisas. Primeira, versículo 39.
E a vontade de quem me enviou é esta. 2 pontos. O 2 pontos é em português, no grego não tem 2 pontos não. Mas está aqui. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus elimina a ideia de perder alguém, porque essa é a vontade do Pai. E ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. O último dia é uma expressão que refere-se aos últimos tempos, talvez de uma maneira mais imediata, à segunda vinda dele nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Não vou entrar em detalhes. A ressurreição é a garantia do corpo glorificado, da perfeição que uma criatura humana adquire, o poder que a pessoa adquire como filho de Deus, a plenitude de uma maneira nova de existência. É ali que o Senhor Jesus Cristo vai mostrar de maneira prática que Ele vai cumprir a vontade do Pai de não perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Porque você chega no cemitério, um monte de cruz, um monte de túmulos, de quem? De crentes em Jesus Cristo. Perdeu. Coitado, o Senhor Jesus Cristo não conseguiu reter nas suas mãos aqueles que o Pai lhe deu. Ele disse que ia reter, falhou, a morte levou, está aí, morto, dentro do caixão, no velório, está aí, morreu. Como é que ele disse que não ia perder nenhum? Perdeu e foi na cara das pessoas. Por isso que ele entra aqui. Eu vou provar que eu não perdi na ressurreição. Tanto que se alguém quiser ver essa prova hoje, não vai ver. Vê talvez o contrário. O fulano aí, diz que agora era crente, diz um bocado de coisa bonita, diz que está na mão de Cristo, ninguém tira da mão dele, vai para o céu, e agora está seguro nas mãos de Cristo, não vai perder de jeito nenhum. Está aí morto, coitado, muito antes de mim, ó, não estou coisa nenhuma. Queria era uma prova aqui na terra de que Jesus vai realmente segurar nas mãos dele, e ninguém tira das mãos dele, nem a morte. A morte já estou vendo que tirou. Aí ele diz, não, eu vou provar isso no último dia, no momento certo. Eu vou ressuscitar aqueles que o Pai me deu. Significa o quê? Vou dar para eles um corpo novo, porque o Espírito, nunca morreu o Espírito deles, só que ninguém vê o Espírito das pessoas que morreram, olha, nem das vivas. Aí não vê mesmo é de quem morreu. Então você pode ter um crente morto, alguém que não cria nem em Deus, morto, aqui está morto do mesmo jeito, um para o outro não tem diferença nenhuma, não sabe onde é que está o espírito de um, o espírito do outro, não sabe. Então o que ele diz é, eu vou completar a obra que eu farei em cada um do que o Pai me deu, naquilo de não perdê-lo, de ficar nas minhas mãos, e a forma de eu fazer isto é ressuscitando no último dia. Sim, a morte realmente, a morte eu vou entregar os que o Pai me deu, faz parte, mas isso não significa que alguém arrancou das minhas mãos. Aliás, ele diz que Paulo diz que o último inimigo a ser conquistado é a morte, e Cristo quebrou o grilhão, o aguilhão da morte. Então pode parecer um pouco estranho quando ele fala que o Pai deseja que ele não perca ninguém, e ele diz, eu o ressuscitarei. O que tem a ver com a outra? Estou explicando. É que ele vai provar que cumpriu a vontade do Pai, não perder nenhum, na ressurreição. Os que tiverem fé para ver isso, vão ver, juntamente com os irmãos em Cristo. Os que não tiverem fé estarão tão longe que não se vão ver, eu não sei o que vai exatamente ver. Alguém que está no inferno, o que ocorre no céu. Aquele rico viu Lázaro no seio de Abraão, isso é um tanto quanto misterioso. Não sei o que alguém no inferno vai saber do que se passa no céu, a vontade de ir para lá. Eu acho que vai ter isso, se tiver isso vai ser uma vontade torturante de querer ir para um lugar que não pode mais,
não tem uma passagem do lugar para o outro, mas o fato é que vão morrer achando que Cristo não cumpriu sua palavra de manter aqueles que iriam a Ele, que o Pai deu a eles. Tudo bem, não tem fé, acabou-se. Mas nós que temos fé, sabemos que estamos nas mãos de Cristo. E podemos ver vários irmãos morrendo, irmãos em Cristo, mas nem abala, nem arranha. Temos saudade dos irmãos, sofremos com a ausência deles, fica a saudade dos irmãos, mas não arranha. A promessa de Cristo de que vai segurar nas mãos o que o Pai deu para eles, absolutamente tranquila, porque não é para agora que Ele vai mostrar. Versículo 40. Aí ele fala de uma segunda parte da vontade do Pai. De fato, a vontade de meu Pai é, olha, segunda vez, ele já disse no versículo 39, a vontade de quem me enviou é, aí falou, 40, a vontade de meu Pai é, um segundo ângulo pelo qual ele explica a vontade do Pai. O qual é? Que todo que vira o Filho e nele creia, tenha a vida eterna. Na realidade, irmãos, como eu vejo, ele praticamente repete o versículo 39, versículo anterior, fazendo agora um contraste. Em vez de nenhum eu perca, daqueles que me deu, ele diz que tem a vida eterna. A vontade de meu Pai é que eu não perca ninguém. E a vontade de meu Pai é que os que Ele me dá, quem crê em mim, tem a vida eterna. Ele apenas colocou uma coisa depois da outra. Ora, é a mesma coisa, porque perdição é morte eterna, separação absoluta de Deus. Então, quando ele diz que o Pai não quer que ele perca nenhum, significa, é a mesma coisa dizer que ele quer que aqueles que ele deu para o Filho tenham a vida eterna, porque os outros vão ser perdidos mesmo, vão continuar na morte, dentro da qual já nasceram, a morte eterna, ou seja, uma separação de Deus. Então é um outro lado de uma mesma questão. Deus não quer que nenhum se perca, ou seja, que tenha a vida eterna. Estar nas mãos de Cristo é ter vida eterna, é estar para sempre na presença de Deus, é ter refrigério, alimento contínuo, alegria, felicidade total, plenitude de tudo que é bom e agradável para o ser humano. Conclusões. Primeira, todo homem tem responsabilidade de ir a Cristo. O convite que ele faz ao pecador é sincero, real e muito sério. Rejeitar esse convite é trazer sobre si uma tremenda responsabilidade e continuar condenado nos próprios pecados. Mas, pastor, não entendi bem o senhor dizer que o convite que Cristo faz é sincero, é real, é sério. E alguém no mundo pode achar que o convite não é sincero? Pode. Os arminianos. Eles acham que o convite para alguém que não é eleito não é um convite sincero. Querem explicar, não conseguem, e eu acho, tropeçam. Ora, como é que eu vou dizer, amigo, venha a Cristo, você tem a responsabilidade de vir a Cristo, arrepender de seus pecados, e venha a Cristo. Ora, mas aquele camarada não é o eleito, então ele não virá a Cristo nunca. Se ele não virá a Cristo nunca, o convite que Deus faz a ele para vir a Cristo não é sério. Um minutinho. Quem é o inseto do ser humano, que o ser humano não passa de um inseto, no sentido, quando comparado com Deus? Quem é um inseto que vai questionar o que se passa no coração de um Deus todo-poderoso que criou tudo que existe, e um Deus que mandou o próprio Filho vir ao mundo morrer naquela cruz? Deus amou o mundo
De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não é a humanidade inteira, é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas lá está escrito antes, ele amou o mundo. Então, quando alguém pensa em dizer que o convite de Deus não é sincero, calha a boca diante de Deus, fecha esta boca e diga assim: eu não entendo bem onde é que liga, onde é que encaixa uma coisa com a outra, não entendo bem. E eu prefiro dizer assim: quando você prega o Evangelho e convida um pecador a vir a Cristo, deixa a doutrina da eleição onde deve estar, no coração de Deus, revelar nas Escrituras, certo, mas pregue o Evangelho exatamente como os apóstolos pregaram, como o próprio Cristo disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham. No outro momento diz: vós não quereis vir a mim para terdes vida, vós não querem vir a mim. Isso não é sincero? Porque existe uma eleição, e há os eleitos e os não eleitos. Nós não sabemos desenrolar isto, mas é fato que esse mistério está lá. Agora, para poder dizer que o convite é sincero, aí sim, aí eu dou uma entortada e digo assim: não, na realidade, Deus não elegeu ninguém. Deus simplesmente, na sua soberania, ele sabia quem é que ia escolher, e a Cristo ou não, do próprio arbítrio, o famoso livre-arbítrio, que não existe livre-arbítrio, coisa nenhuma. Só quem teve livre-arbítrio foi Adão e Eva, antes de pecarem. Depois o homem passou a ser perdido, inclinado ao mal. Mas dizem então, eles, os que pensam assim no arminianismo, isto, não, é o seguinte: Deus tornou a salvação possível pela morte de Cristo, mas ele deixa o livre-arbítrio para qualquer um resolver se quer ser salvo ou se não quer ser salvo. Deus não se mete nisso. Aí Deus não entra. Ele já entrou ao enviar o seu filho, ao matar o seu filho naquela cruz, o seu filho se oferecendo ao mesmo tempo, e morreu, ressuscitou. Está resolvido o problema de quem quer salvação. Crê em Cristo, meu amigo. Pronto, agora se você vai crer ou não, é problema seu, é uma questão sua. Deus deixa isso a seu critério. Mas minutinho, não diz que ele elegeu antes da fundação do mundo? É, porque esse elegeu não é bem elegeu, não é escolheu. Na verdade, escolher, a palavra talvez até melhor. Não é que ele escolheu, ele sabia, pela sua presciência, ele sabia quem é que ia escolher ir ou não ir. Então, como ele sabe quem é que ia, ele predestinou, e isso é a eleição. Pronto, essa é a explicação que eles dão. Ou seja, destruíram a doutrina da eleição. Destruiu, porque eleição não é isto. Eleição é uma escolha absolutamente independente do que o homem faria no dia que nascesse, milhares, milhões, sei lá, de anos depois. Eu digo antes e depois porque a Bíblia diz que a eleição foi feita antes que houvesse mundo. Antes quando? Uma semana? 1 bilhão de anos? Não sei nem como é essa questão de tempo, antes do mundo haver. Mas é isso que a eleição ensina claramente. Deus escolhe aqueles a quem ele quer. Ele escolheu Jacó e não escolheu quem? Esaú. Ele não quis. Antes dos gêmeos nascerem, ele escolheu um e não escolheu o outro. Então não é apenas o exercício de uma condição de prever, um pré-conhecimento, uma presciência. Não. Então, primeira conclusão: todo homem tem responsabilidade de ir a Cristo. Segunda, ninguém vai a Cristo por iniciativa própria. Em essência, é a iniciativa do Pai. Romanos 3:11, que eu não vou ler, mas ali fala do estado perdido do homem. Lá diz: não há quem busque a Deus. Ou está valendo,
ou não está valendo. Quando alguém diz assim, eu procurei Cristo, não Cristo, mas eu procurei a verdade, procurei, fui em várias igrejas, fui em várias religiões, várias denominações, aí fui afunilando e tal, pronto, aí eu busquei, terminei no Deus da Bíblia, aí busquei mais ainda, busquei intensamente e cheguei em Cristo. Hoje sou discípulo dele. Ótimo, muito bem, isso eu acredito que você tenha de fato buscado todo o seu coração, todos nós fizemos isso. Mas, na realidade, você foi buscado antes de ir buscar. Porque a Bíblia diz que não há quem busque. Como é que você diz que buscou? Ou você está enganado, ou Deus está enganado. Adivinha com quem eu vou ficar? Com quem eu vou ficar não lhe interessa, talvez, mas com quem você deve ficar, né? Com quem você vai ficar? A quem você vai dar crédito? A você próprio ou a Deus? Porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. O Pai, pelo Espírito Santo, é quem coloca no coração a vontade de alguém ir a Cristo. Terceira conclusão: ninguém vai a Cristo por capacidade própria. Essa capacidade também é Deus quem dá. Versículo 44 do mesmo texto, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí ele repete: e eu o ressuscitarei no último dia. Já expliquei. Então, ninguém pode. Eu fui lá no grego para saber como é que é esse verbo aqui, poder, e de fato está lá o verbo de poder, de ter capacidade para, onde vem dínamos, é dinamai o verbo, onde vem dínamo e energia e tudo mais. A ideia de poder, de força e de capacidade. Então, ninguém pode, ninguém tem o poder, ninguém tem a capacidade de vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Claríssimo. Eu gosto de dar um exemplo, mas olha, todo exemplo que alguém vai lhe dar com relação a este assunto, eleição, responsabilidade do homem, tudo, vai ser falho. Todo. Você possa imaginar a criatividade humana, ela não vai criar nunca, porque a gente não consegue explicar 100%. Como já falei, nem se iluda. Então eu vou dar um exemplo aqui, que chega mais ou menos perto de como eu entendo o assunto, e é um entender, como já falei, muito aquém de um entendimento completo que eu não tenho. Ninguém tem. Está lá o menino doente, e sem vontade de tomar o remédio prescrito. O pai mostra que é importante tomar o remédio, conversa com ele, e lhe coloca na cabeça que deve tomar o remédio. O pai lhe convenceu. Com a argumentação, ele fez gerar na vontade daquele filho o desejo de tomar o tal do remédio. Então o menino passa a desejar, mas a iniciativa inicial de fazer o menino tomar o remédio foi do pai, que o filho nem queria. Tudo bem, problema. O remédio está num lugar alto, num instante bem alto, e o garoto não alcança. Aí o filho pode dizer: papai, pega ali o remédio para mim e me dá, por favor. Mas não é assim. O pai olha que o filho não tem a capacidade de pegar naquele remédio, porque o filho é baixo e o estante é muito alto. O pai pega o filho nos braços, nas mãos, leva até o remédio e diz assim: estenda a mão, pegue este remédio e tome. Aí o filho pega o remédio e toma. Como eu disse, não é perfeita a ilustração, mas ajuda a entender o seguinte: quem tomou o remédio, finalmente, de quem foi a ação de tomar o remédio? Do filho. Se alguém estiver filmando ali, vai ver o menino estendendo o braço, pegando o remédio, abrindo a boca e tomando. Então, o filho participou nisto, o filho teve um papel nisto, claro. Ele estendeu a mão e tomou o remédio, mas ele estava sem vontade de tomar o remédio e sem capacidade de alcançar o remédio. O pai
deu a ele a vontade e deu a capacidade dele estar frente a frente com o remédio. Então, eu diria mais ou menos assim, já querendo encerrar: Deus, pelo Espírito Santo, nos convence do pecado, nos capacita ao arrependimento. Capacita. Para se arrepender tem que ter capacidade de se arrepender. A muitos Deus nega capacidade até de se arrepender. Deus capacita ao arrependimento, coloca frente a frente com Cristo, coloca vontade de aceitar ou ir a Cristo, coloca uma fé que vai possibilitar aquela pessoa ir a Cristo, coloca frente a frente com Cristo e diz: pronto, agora cabe a você se arrepender, pedir perdão e se ajoelhar aos pés de Cristo. A melhor maneira que eu tenho para explicar é esta: cabe a você. Eu já lhe dei a capacidade de se arrepender, eu já lhe dei as Escrituras para você ouvir falar de Cristo, já lhe dei, estou lhe dando uma fé que lhe capacita a crer no meu Filho, ter vontade de tê-lo na sua vida, e agora eu estou lhe dando o poder de ir até Ele pela fé. Vá e peça a Ele perdão e se joga nos braços dele. É você que vai fazer. Está aí uma coisa que Deus não faz por ninguém, sabe o que é? Se arrepender. Ele dá a capacidade de se arrepender, Ele conduz até lá, mas Ele não se arrepende. Você não pode nunca dizer: o Espírito Santo se arrependeu por mim. Então, quando eu digo que o homem tem um papel na salvação, alguns que são calvinistas demais, olha para ele: pastor Mauro, cuidado com esse negócio de dizer que o homem tem algum papel, porque ele não tem papel nenhum na salvação. Eu digo: tem, porque se ele não se arrepender, ele não vai ser salvo nunca, nem Deus vai se arrepender por ele. Deus não quer assim. Então, há um papel a ser desempenhado por aquele filho de estender o braço e tomar o remédio, mas o que se passou por trás para chegar naquele ponto. Então, o Deus prepara tudo, capacita, dá o que é preciso e chega ao ponto ali, até da vontade da pessoa, é Deus que dá. Então, estamos nas mãos de Deus para a salvação? Sim, completamente. E o último, que é o óbvio, depois do que eu falei aqui: quem vai a Cristo está totalmente seguro. Nunca esqueci, uns 10 anos, ou 15, não sei, fui ouvir uma palestra do pastor Almir Marculino, grande amigo, no Cibima, dos alunos do Cibima. No meio da pregação, ele disse uma frase que eu não esqueci e concordo plenamente com eles. É interessante. Nós, batistas, geralmente caracterizamos os crentes pentecostais, assembleanos e coisas assim, e achamos que o ponto de discordância principal entre nós e eles é a questão do uso dos dons chamados sobrenaturais, como línguas, curas, profecia, que eles creem e acham que exercitam isto, e nós não cremos. Isso não é nada comparado com um ensino típico deles, não de 100%, mas típico deles, que é o ensino da perda de salvação, que alguém está salvo hoje pelo sangue de Cristo e amanhã não está mais porque cometeu um pecado. Aí ele diz: com todas as letras eu vou dizer, isto é heresia. Eu não chamo de heresia o falar em línguas, eu não concordo, acho que é feito de uma maneira errada, não bíblica, mas não vou chamar de heresia. E os que se acham aí com algum poder de realizar milagres e tal, agora estou usando um pouquinho minhas palavras com a dele. O resumo do que ele disse eu já coloquei, mas a natureza do que ele falou foi exatamente esta. Eu não chamo o exercício e a crença ainda na validade desses dons chamados sobrenaturais de heresia. É forte demais, é um desvio da verdade bíblica. Heresia é algo muito grave, pois isto
de dizer que perde a salvação é heresia. Concordo 100%, já cria naquilo, nunca tinha atentado para este aspecto do contraste entre uma discordância e outra, mas concordo plenamente. Quando alguém é de Cristo, estará para sempre com Cristo. Não tem o menor perigo de ele lançar fora ou de alguém tomar, como já dissemos. E essa segurança significa garantia de ressurreição e de vida eterna. Então, você que é crente, que já tem esta salvação, embora espero que sabendo que você nunca pode perdê-la, valorize mais essa garantia de salvação e procure viver de maneira compatível com o Filho de Deus. Agora então o pastor Mauro está dizendo que todo aquele que acha que pode perder a salvação é um herege, não tem Cristo. Não estou dizendo isso, nem que o pastor me disse isso, absolutamente. Estão crendo numa heresia, podem ser salvos em Cristo pela fé, sim, e são mal instruídos, estão mal orientados, estão enganados nessa doutrina. Então alguém pode crer numa doutrina errada ou numa heresia, e sim, ser um filho de Deus, ser alguém salvo, um discípulo de Cristo, mas enganado, iludido, sim. Então não estou aqui determinando que todo aquele que pensa assim é um herege, absolutamente, mas morro de pena quando eu converso com alguém que se diz crente em Jesus Cristo e crê nesta heresia, porque é uma angústia só. Eu não sei se hoje eu estou salvo ou se eu não estou. Aí se alegra porque recuperou a salvação, porque se arrependeu do pecado de ontem. Aí amanhã está triste porque perdeu de novo. Aí está alegre, aí está triste. Você sabe que a vida de alguém assim fica muito sem graça, quase sufocante. Crentes sinceros, que estão enganados, iludidos, que não conhecem as Escrituras com mais profundidade. E dá pena. Em vez de curtirem de uma maneira intensa o fato de dizer: oh, coisa boa, estou nas mãos de Cristo, não tem quem me tome dele, nem ele vai me jogar fora nunca, por mais até que eu mereça, mas ele não vai fazer isso. Sou presente do Pai para ele. Que coisa boa. É isso que ele quer, que nós temos alegria na certeza da salvação. Você que não tem salvação em Cristo, meu amigo, corra aos pés dele e procure, peça, invoque a Deus, peça misericórdia, paciência com você, amor da parte de Deus, mas implore pela salvação que só Deus pode lhe dar, a vontade e a capacidade. Aí você vai a Ele arrependido e tem a sua vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo haja nos nossos corações de acordo com o que está revelado, de acordo com o que está explicado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dEle que eu te peço e te agradeço. Amém.